Olá pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre computador, sobre temperatura, sobre como monitorar a temperatura do seu computador, do seu gabinete, sobre como diminuir a temperatura do gabinete fazendo com que o seu computador renda mais. Esse vídeo vai ser um pouco longo, para quem não tiver paciência para assisti-lo por completo ou estiver procurando um assunto específico, eu vou deixar na descrição deste vídeo os assuntos que serão abordados e o tempo em que cada um deles vai começar, desde agora da introdução até o final. Então você pode ver agora na descrição do vídeo o assunto que você queira assistir e já coloca no tempo a partir dele. Bom, eu vou começar falando sobre temperatura e a sua influência. O computador é composto por vários equipamentos eletrônicos ligados a uma fonte de energia e eles, ao trabalho, eles esquentam. E existe uma faixa de temperatura ideal para que eles funcionem. Caso essa temperatura eleve-se muito, vai afetar diretamente a funcionalidade desses equipamentos, causando perda de eficiência e, em casos mais extremos, até a queima do equipamento. Então é por isso que é importante você monitorar a temperatura do seu gabinete. Existem softwares hoje que você instala no seu sistema operacional e ele vai monitorar a temperatura. Os próprios softwares que acompanham as placas-mãe hoje em dia já trazem informações da temperatura do disco rígido, da temperatura da placa-mãe, da temperatura do processador, da temperatura interna do gabinete. Isso auxilia o usuário. Mas como controlar a temperatura? Monitorar não é o suficiente, porque já existe um sistema na placa-mãe de proteção. Caso algum equipamento atinja uma temperatura fora da faixa limite estabelecida pelo fabricante, o sistema operacional ele é desligado automaticamente. Então, se você tem problemas com travamento inexplicado ou o seu computador desliga subitamente, pode ser temperatura. Então, esse sistema ele protege o equipamento de uma queima. Mas para que não aconteça isso, para que o seu sistema não entre em modo de proteção, você pode instalar equipamentos que auxiliem na troca de calor interno do gabinete com a temperatura externa, fazendo com que a temperatura interna do gabinete abaixe, porque teoricamente a temperatura externa é abaixo da temperatura interna, porque é um ambiente meio que enclausurado. Hoje em dia, a grande maioria dos gabinetes vem com espaços perfurados que auxiliam na troca de calor do meio interno, que é a parte interna do gabinete, ao meio externo. E como você consegue controlar a temperatura interna do seu gabinete? Instalando equipamentos como esse. São ventiladores, são exaustores, coolers. E dependendo da posição com que como eles são instalados, eles podem sugar o ar ou podem empurrar o ar. Para quê? Para que justamente haja a troca de temperatura do meio externo, que teoricamente é mais baixa, com o meio interno. Então, esses exaustores, esses equipamentos, eles vão fazer com que o ar quente de dentro saia e o ar frio de fora entre, para que haja uma circulação deste ar, o vento no caso, para que haja vento, e esse vento vai auxiliar na manutenção, na mudança, na alteração da temperatura interna do seu gabinete. Um conceito básico é que o ar quente sobe e o ar frio desce. É por isso que os aquecedores de ar em países frios são instalados no chão e os condicionadores de ar, no nosso caso do Brasil, são instalados na parte superior, para que o vento frio desça e refrigere todo o ambiente de forma mais eficiente. Então, baseado nesse conceito,
de que o ar frio desce e o ar quente sobe, existe um fluxo de ar, uma direção desse fluxo que vai auxiliar, que vai potencializar a troca de calor do meio externo com o meio interno. E o fluxo de ar é este aqui. Eu vou mostrar algumas fotos agora. Vocês podem ver o fluxo de ar. Existem setinhas azuis, informando que é o ar frio, a direção do ar frio. E existem setas vermelhas, que são informando a direção do ar quente. Então, o ar frio, ele entra pela parte frontal do gabinete e pela parte inferior do gabinete, porque o ar frio está embaixo. Então, o ar frio vai entrar. Se você vai instalar se você vai instalar esse tipo de equipamento aqui, você tem que instalar na parte frontal, sugando o ar, assim como na parte inferior. Ele vai sugar o ar de fora para dentro, fazendo com que o ar mais frio entre no gabinete. E o ar quente que está aqui na parte interna do gabinete, ele vai sair pela parte superior traseira e pela parte superior. Então, o fluxo de ar é esse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, de baixo para cima. É uma diagonal. Então, a parte interna vai sofrer essa troca de calor. O ar frio vai entrar aqui por baixo e pela frente. Vai ser puxado. E essa temperatura interna aqui, com esse fluxo de ar, vai diminuir, tende a diminuir. Os exaustores superiores vai sugar o ar quente de dentro para fora, assim como o traseiro também vai sugar o ar quente de dentro para fora. Existem dois conceitos. Você pode simplesmente, somente retirar o ar quente de dentro para fora, e esse fluxo de ar retirando o ar quente de dentro para fora, com as demais entradas de ar do seu gabinete, vai fazer com que o ar frio entre. Você também pode somente puxar o ar frio de dentro para fora. Mas se você quiser um sistema muito eficiente, você tem que instalar coolers que forcem esse fluxo de ar. O ar quente de fora para o ar frio de fora para dentro e o ar quente de dentro para fora. É este conceito que vai fazer com que a temperatura interna do gabinete seja alterada, seja controlada. Então é preciso ter um fluxo contínuo para que o seu sistema seja o mais eficiente possível. E como você consegue mensurar isso? O fabricante do equipamento, ele informa a rotação máxima atingida e informa o CFM, que é o coeficiente de movimentação de ar. Ele vai informar a capacidade máxima que este equipamento, que o cooler, que o exaustor, que o ventilador consegue mover de ar, a massa de ar que ele consegue mover por um determinado tempo, minutos, segundos, horas, enfim. Então, baseado nessas informações, você consegue instalar esses equipamentos bem localizados no seu gabinete, que vai facilitar a troca de ar frio e quente, auxiliando na manutenção da temperatura do seu equipamento, ok? Eu recentemente adquiri meu gabinete, ele é um Thermaltake, ele vem com um único cooler, é um modelo básico, ele vem com um único cooler aqui na parte superior externa. E esse cooler ele vem instalado para retirar o ar quente da parte interna, somente retirar o ar quente. E como é que esse ar quente vai ser retirado? Através de equipamento. Mas seria muito mais interessante se eu conseguisse empurrar ar frio de fora para dentro e conseguisse retirar esse ar frio que tivesse entrado e já trocado o calor com o ar quente gerado pelo equipamento aqui dentro. Então eu adquiri mais 4 exaustores, 2 vão funcionar como exaustão e mais 2 vão funcionar como os ventiladores que vão... na verdade, todos são exaustores, né? Um vai exaurir o ar de dentro para fora e outro vai exaurir o ar de fora para dentro.
não basta somente você adquirir vários exaustores. Se você não tiver um projeto que atenda o seu gabinete. Primeiro, a fonte. A fonte, ela tem uma capacidade máxima. Então, você tem que fazer as contas baseado na capacidade máxima que a sua fonte pode atender e os exaustores que você vai instalar. Então, você tem que somar todo o consumo que os seus exaustores, que o seu conjunto de exaustores vai ter e saber se a sua fonte suporta. Outra coisa é que tipo de exaustor você vai instalar no seu computador. Eu escolhi os exaustores de 4 pinos, que são exaustores PWM, que são exaustores que podem ter a sua rotação alterada baseado na temperatura interna do gabinete. Essa temperatura ela vem, essa informação vem pela placa-mãe, algum sensor na placa-mãe. Então, o que acontece? O exaustor vai ter a sua velocidade controlada. Quando a temperatura não for muito elevada, os exaustores vão ficar funcionando na rotação mínima. E o que isso acarreta? Acarreta num menor ruído, num maior conforto para o usuário. A partir do momento que a temperatura interna... Valeu, buzinando bem na hora que eu estou gravando o vídeo. Isso mesmo. A partir do momento que o sistema entende que a temperatura interna está muito elevada, o sistema vai fazer com que a rotação do exaustor aumente para que ele consiga ter maior capacidade de movimentação de ar, fazendo com que a temperatura interna do gabinete abaixe. Existem exaustores de várias marcas, de vários modelos e de vários tamanhos, e baseado nessas informações, eu acredito que você já vai ser capaz de escolher um projeto melhor para você. Então, no meu caso, eu vou colocar mais 4 exaustores. Vou colocar 2 aqui na parte superior, puxando o ar quente de baixo para cima, de dentro para fora. Vou colocar um exaustor na tampa lateral, que ele vai puxar o ar frio de fora para dentro. E vou colocar um na parte superior, que ele também vai puxar o ar frio de fora para dentro. Então eu vou ter este fluxo de ar aqui. Este fluxo de ar. Eu vou mostrar a figura mais uma vez, exemplificando o fluxo de ar. Vocês vejam aí que é uma diagonal. O ar frio entrando de fora para dentro, de baixo para cima. Vai trocar a temperatura com esse ar quente que está aqui gerado pelo equipamento na parte interna do gabinete e vai sair de dentro para fora esse ar quente, de dentro para fora, na parte superior e da parte traseira. Então é dessa forma que você vai diminuir a temperatura interna do seu gabinete. Outra coisa, esses exaustores que eu comprei são 4 pinos e é PWM, é ligado diretamente na placa mãe. Essa placa-mãe, ela é indicada para apenas um único exaustor, porque a capacidade de consumo de energia é limitada a alguns watts pela placa-mãe. Então, não tem como você apenas descascar os fios e juntar vários exaustores para você ter este recurso de alterar rotações dos exaustores. Existe um cabo, na pesquisa que eu fiz, eu encontrei esse cabo aqui do fabricante Akasa, o Flexa FPS. Ele vai fazer com que você consiga ligar vários exaustores PWM na mesma tomada da placa-mãe. Só que tem um detalhe. A energia, a força, não vai vir da placa-mãe, vai vir da fonte. Deixa eu abrir aqui o cabo para mostrar para vocês. Esse cabo ele vai fazer o seguinte, ó. Ele tem uma tomada CMOS. Esta tomada aqui é a tomada que vai alimentar os exaustores. Então, a força vem da fonte. Esse cabo tem também
a tomada de 3 pinos, ou pode ser usada de 4 pinos, para ligar na placa-mãe. Esse sinal aqui é o sinal que vai fazer com que haja a alteração da velocidade, da rotação por minuto. E aqui nas outras extremidades são as tomadas que vão nos exaustores. Então esse cabo, ele permite que você ligue vários exaustores na mesma tomada da placa-mãe, sem sobrecarregar a própria placa, porque a fonte, a energia vem diretamente da fonte. A força vem diretamente da fonte. Então esse cabo aqui é um cabo muito importante para para executar esse projeto. Bom, pessoal, e aqui na placa-mãe, ao centro do vídeo, vocês estão vendo dois conectores PWM, um de 4 pinos e um de 3 pinos. Abaixo desses conectores tem a identificação de cada um deles. Um está escrito CPU Fan, que é da Central Process Unit, ou seja, do processador. E o outro é CHA Fan, que é o conector responsável pela ligação do exaustor do gabinete. Porque aqui um tem 4 pinos e outro tem 3 pinos. Bom, o exaustor do processador, que é esse aqui que eu estou com ele na mão, ele tem 4 pinos porque um dos pinos é responsável pela leitura deste... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, isso. Deste sensor aqui, ó, ao centro do vídeo. Este sensor é um sensor de temperatura. Este sensor ele informa a placa-mãe a temperatura local, a temperatura do dissipador do processador. O cooler, o exaustor do processador, ele vai assim, ó, dessa forma, fazendo com que o sensor fique o mais próximo possível do dissipador, informando a placa-mãe a temperatura do dissipador. Essa leitura serve para acelerar a velocidade do exaustor, as rotações por minuto do exaustor, fazendo com que a temperatura do dissipador, a temperatura do processador, baixe. Então, se a placa-mãe identificar que o processador está com a temperatura elevada, ou está elevando a temperatura, a própria placa-mãe faz com que este exaustor gire mais rápido, acelere suas rotações, fazendo assim com que a temperatura abaixe. E o outro conector PWM de 3 pinos, ele não tem esta função. Não tem o sensor de temperatura incorporado ao exaustor. Aqui é um exaustor de 120 milímetros que eu uso no gabinete. E vocês podem perceber aqui, ó, ao centro do vídeo mais uma vez, que ele tem apenas 3 pinos. Aí você pode me perguntar, mas nesse caso o que tem 3 pinos ele não altera a rotação? Não, essa informação não é correta. A placa-mãe pode sim também alterar as rotações do exaustor ligado ao PWM de 3 pinos. Então qual é a diferença? A diferença é aonde está a informação da temperatura. No caso do exaustor do processador, esta informação de temperatura está no próprio exaustor, por isso que ele tem 4 pinos. Os exaustores do gabinete, no caso aqui eu posso colocar 2, 3, 4, 5 exaustores, 6 no caso com a tampa lateral. Deve haver um sensor de temperatura na placa-mãe que monitora a temperatura geral interna do gabinete. E este sensor ele informa a placa-mãe se deve ou não acelerar as rotações do exaustor. Ok? Existem também exaustores que você pode ligar diretamente na tomada da fonte, mas eles não são passíveis de alteração de rotação. Para esses exaustores existem controladores específicos que são instalados no gabinete e você manualmente consegue alterar a rotação desses exaustores alterando a voltagem. Eu falei manualmente, mas existem já no mercado controladores automáticos.
Esses controladores, eles vêm com sensores de temperatura que você vai espalhar em determinados pontos do seu gabinete e baseado na temperatura ele vai informar aquele exaustor mais próximo daquele sensor qual rotação por minuto vai ser adequada para aquele local. Eu preferi esse sistema aqui por já ser um meio que plug and play, porque a informação da temperatura já é capturada pela placa-mãe e com esse cabo eu consigo fazer tudo isso, sem precisar de um controlador externo, de mais um equipamento. Então é isso aí, pessoal. Acabei de instalar os novos exaustores no meu gabinete. São dois exaustores na parte superior do gabinete, puxando o ar quente de dentro para fora. Esse exaustor, que era original do gabinete Thermaltake que eu tenho, também é puxando o ar quente de dentro para fora. Instalei mais dois exaustores adicionais, aqui um na parte inferior do gabinete, puxando o ar frio de fora para dentro, e esse da tampa também puxando o ar frio de fora para dentro. Então, com isso eu crio aquele fluxo que eu falei para vocês anteriormente. Aqui na parte frontal do gabinete ele é totalmente perfurado, então a pressão de sucção aqui do ar vai fazer com que a parte interna do gabinete aspire o ar frio de fora para dentro, fazendo com que esse fluxo de ar, essa direção aqui, refrigere, auxilie na refrigeração dos componentes internos do meu gabinete. Outra coisa que vale salientar é que nada adianta você ter um projeto bem elaborado no seu gabinete e colocar ele encostado na parede, ou na parte traseira, ou nas partes laterais. Deve haver um espaço entre o gabinete e a parede onde ele vai ser instalado, certo? Se você tem um rack para o seu computador e o rack dele é muito estreito, a parte do nível do gabinete é muito estreito, não vai adiantar muito. Por quê? Porque para haver uma troca do ar de fora para o ar de dentro, deve haver um espaço razoável, eu recomendo no mínimo 20 centímetros entre a parte externa do gabinete e qualquer obstáculo que haja. Entenderam? Por quê? Se o ambiente for muito pequeno, o que vai acontecer? O ar quente expelido pelos exaustores vai ser aspirado novamente. Então acaba prejudicando a refrigeração do gabinete, parte interna do gabinete. O ideal é você colocar o gabinete afastado da parede, afastado das paredes. Não quero dizer que você coloque o seu gabinete no meio da sala. Isso seria bom, porque o ar em volta do gabinete, existiria muito mais ar em volta do gabinete, mais ar frio, para trocar com o ar quente de dentro. Outra coisa que eu recomendo é a questão da posição da fonte. Esses gabinetes mais modernos e as fontes mais modernas, elas são colocadas na parte inferior do gabinete. E o cooler da fonte, ele é posicionado na parte inferior da fonte. A fonte ela deve ficar nessa posição e o cooler vai aspirar a frio debaixo do gabinete, voltando àquela máxima da física de que o ar frio baixa, o ar quente sobe. Então nada adianta você inverter a posição da sua fonte, porque o exaustor dela é bonito, tem um LED aqui, nada disso isso vai acabar comprometendo a eficiência da fonte. O cooler aqui vai acabar aspirando o ar quente de dentro do gabinete, gerado pelos outros componentes, pelo disco rígido, pelo processador, pelas placas de memória, pela placa de vídeo. Principalmente se ela não tiver um cooler específico para ela. Então o que acontece? A posição da fonte ela deve ser dessa maneira aqui. A menos que exista, a menos que o seu computador seja um daqueles mais antigos em que a fonte é alocada aqui em cima e o exaustor dela é na parte traseira. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o trabalho finalizado.
arrumação dos cabos que eu fiz aqui. Coloquei 2 exaustores na parte superior. Eles vão puxar o ar quente de dentro do gabinete e jogá-los para fora. Aqui é o que já vem original no meu gabinete. Também está puxando o ar quente de dentro do gabinete para fora. E esse aqui na parte inferior. E esse outro aqui na tampa. Esses dois aqui estão puxando ar frio de fora para dentro do gabinete. Lembrando que o gabinete ele tem a parte toda perfurada na parte frontal, que faz com que o ar frio seja admitido por ele de fora para dentro. Pessoal, só fazendo um adendo aqui no vídeo, é que durante a edição do mesmo eu acabei descobrindo que faltaram 2 assuntos importantes que deveriam ser abordados neste vídeo. Um é sobre organização e limpeza e sobre water cooling. Com relação à organização e limpeza, é extremamente importante que o seu hardware esteja organizado dentro do gabinete e limpo. Vou mostrar aqui uma foto do meu gabinete. Veja que tem um vão muito grande na parte interna do gabinete. Isso favorece a circulação do ar. Então, veja o cuidado que eu tive. Está tudo em seu lugar, todo o hardware está em seu lugar. A fiação está passando, a maioria dela passando por trás da placa-mãe. Eu usei presilhas plásticas para envolver as outras. Então, você pode fazer isso com o seu gabinete. Abre ele, desmonta tudo. Usando o mesmo sistema de arrefecimento que você tem hoje, você pode melhorar, desde que seja air cooling, né? Você pode melhorar somente cuidando da organização do seu gabinete. Então desmonta tudo, remonta novamente, tendo esse cuidado de embutir a fiação por alguma aleta ou por algum slot que tenha no seu gabinete, envolve os fios com braçadeiras plásticas, organiza tudo para melhorar a circulação do vento dentro do gabinete. E com relação à limpeza, outro fator de suma importância. Sujeira impregnada, poeira impregnada nos fios, nas ventoinhas. Nas ventoinhas principalmente vai diminuir a eficiência do sistema. Elas vão consumir mais, a velocidade de rotação vai ser prejudicada, diminuindo a eficiência do seu sistema. Então, de vez em quando abre, dá uma inspecionada, dá uma pincelada, aspira, usa jateia com ar, deixa o seu sistema, o seu hardware sempre limpo. E veja só a diferença do meu gabinete para esse aqui. Olha o emaranhado de fios que está nesse gabinete. Daí você tem uma noção do quão importante é a organização do gabinete. Outra coisa que eu deveria ter falado neste vídeo é sobre o water cooler. Tudo que eu falei anteriormente é sobre air cooling, ou seja, a refrigeração através do ar. O water cooler é a refrigeração através da água. É o mesmo sistema utilizado nos veículos automotores, onde um líquido é responsável pelo resfriamento do sistema. Do mesmo jeito que os motores dos automóveis utilizam, esse sistema é similar ao que é empregado nos computadores. Esse sistema ele basicamente consiste num reservatório, onde vai o líquido do arrefecimento, geralmente água destilada, água pura, e um aditivo. Esse aditivo ele vai servir para proteger a parte interna do sistema, que vai em contato com a água, evitando corrosão e outros problemas. Além disso, vai aumentar o ponto de ebulição do líquido, da água. Então, se for um sistema que vai gerar muito calor, que o hardware vai gerar muito calor, não corre o risco da água atingir 100 graus e evaporar, e ebulir. Então, esse aditivo, esse líquido, ele vai ter... uma das funções dele é diminuir o ponto de ebulição da água. Além do reservatório, nós temos uma bomba para pressurizar o sistema, para bombear a água pelo sistema, do sistema de resfriamento. Temos o bloco,
que é o dissipador, é aquilo que vai no hardware, é aquilo que vai em cima do processador, é aquilo que vai... existem algumas placas-mãe que tem pontos de fixação de blocos para diminuir a temperatura delas em alguns pontos específicos. Algumas placas de vídeo têm também pontos de fixação desses blocos. O bloco ele vai diretamente em contato com o hardware e dentro do bloco existe um caminho que a água, que o líquido vai passar. Então o hardware vai aquecer com o seu trabalho, vai passar a temperatura para o bloco e o bloco vai, com a água passando por dentro, o bloco vai diminuir a temperatura e vai passar essa queda de temperatura para o hardware. Temos também o radiador, que é composto por uma serpentina, um radiador em si. Ele é responsável pela radiação, pela dissipação do calor do líquido quente trazido pelo hardware, do calor do hardware. Então, nesse radiador nós temos ventoinhas que vão dissipar, vão irradiar o calor do líquido para fora do gabinete. Temos também mangueiras, que servem para ligar tudo isso em série, e conectores. Eu falei em série porque o water cooler é um sistema que forma um circuito fechado. A água sai do reservatório, passa pela bomba, é bombeado pelo sistema, e esse ciclo faz com que a água ajude na diminuição da temperatura do hardware. Por que a água? A água ela tem melhor condutibilidade térmica do que o ar. Ela consegue transferir, ela tem uma taxa de transferência térmica 20 vezes superior à da água. Então isso favorece a diminuição na temperatura, principalmente para aquelas pessoas que utilizam o computador ininterruptamente, e para gamers que utilizam o hardware sempre ali quase no 100%, e também para pessoas que fazem uso do overclocking. Alguns entusiastas elevam a capacidade de processamento do hardware para além do limite estabelecido pelo fabricante. Então, existem até campeonatos disso. Pessoas que, por exemplo, existem campeonatos com recordes a serem batidos. Por exemplo, um processador de 3 GHz, quanto será que ele consegue de overclocking? 3.5, 3.8, 4, 5 GHz. Então, para que isso aconteça, existe uma demanda energética muito grande, ou seja, aquele hardware vai consumir muito mais energia, vai esquentar muito e precisa de um sistema muito eficiente para que a temperatura não exceda aquele limite crítico, para que o equipamento para que o hardware não chegue a superaquecer e queimar. Superaquecer, é claro que ele vai, mas o sistema water cooler ele faz com que o sistema com que retarde o superaquecimento. Então, pessoal, esse gabinete é um gabinete da Thermaltake, que eu adquiri na loja Terabyte Shop. Um abraço para o pessoal da Terabyte. É uma loja virtual excelente, confiável, um RMA excelente. E recomendo a todos vocês que adquiram produtos na Terabyte Shop. Não estou recebendo nada para fazer isso, é porque realmente é boa. A loja é confiável. O gabinete é um Thermaltake, como eu falei, é um modelo básico. Tem aqui uma placa de vídeo, VGA, GeForce, GTX 650 Ti Boost, um HD da Seagate /CUDA de 500 GB somente. Tem uma fonte da Cougar de 500 watts reais. Eu tenho de processador um AMD 6300 de 6 núcleos, 3 GHz. Essa placa de vídeo é de 2 GB. O que mais? São 16 GB de memória RAM. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ou aplicado alguma coisa. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, dá o like, ajudem na divulgação. Se foi útil para você, pode ser útil para as outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva no meu canal.